Olá, senhores e senhoras, sejam muito bem-vindos, bem-vindas à Central dos Números, o canal de questões resolvidas mais didático do YouTube. No vídeo de hoje vou atender ao pedido do Reino Põe. Valeu pela sugestão, senhor. Vou resolver com você, com todo o Brasil, a prova de matemática do concurso do CFO da Polícia Militar do Paraná, que foi o mesmo concurso de vestibular da UFPR. É uma prova de nível médio que aconteceu no ano de 2019 para entrada em 2020. Se você estiver se preparando para um concurso da UFPR, dá uma conferida nesse link que vai aparecer aqui agora para você, onde você encontra outra prova da UFPR para você treinar. Fechado? Bora então para as questões deste vídeo. Essa prova, ela tinha meio que uma montanha-russa, né? Tinha questões bem trabalhosas, como essa primeira, e questões bem tranquilas. Então, vamos à questão. Vem comigo. Considere a circunferência B, cuja equação no plano cartesiano é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 8x mais 10y mais 21 igual a zero. Qual das equações abaixo descreve uma circunferência que tangencia B? É bom que já vem com a resposta, né? Então, olha só, a gente tem que achar qual dessas equações tangencia essa circunferência. A circunferência de qual dessas equações tangencia a circunferência B? Primeiro passo, vamos calcular o centro e o raio dessa circunferência B. Para isso, a gente vai usar a equação reduzida da circunferência. Lembra dela? A equação reduzida da circunferência é o quadrado de x menos o x do centro mais o quadrado de y menos y do centro, tudo isso igual ao raio ao quadrado. Então, a gente tem que transformar isso aqui nisso aqui. Vamos agrupar as coisas, x com x, y com y, e o que não tem y nem x sozinho. Então, só mudei a ordem desses termos. X ao quadrado menos 8x mais y ao quadrado mais 10y mais 21 igual a zero. O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que transformar isso aqui nisso aqui. Isso aqui é o quadrado da diferença de dois termos. Lembra? É um produto notável. Isso se dá como quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então, aqui embaixo, a gente já tem essa forma fatorada. A gente tem o quadrado do primeiro, x ao quadrado. Então, a gente sabe que o primeiro vai ser mesmo x, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, a gente vai ter menos 2 vezes 4 vezes x. Ou seja, descobri que o segundo termo é 4. 2 vezes o primeiro, 2 vezes x, vezes o segundo, vezes 4, dá menos 8x. Sacou? Então, o segundo vai ser 4. Então, a gente vai ter aqui, ó, x ao quadrado menos 8x, aí você acrescenta esse 4 que estava faltando. Como é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, a gente coloca 4 ao quadrado. Se você acrescentou na sua equação um número que não existia, você tem que subtrair esse mesmo número para não alterar o valor da equação. Então, você acrescenta o 4 ao quadrado e subtrai esse 4 ao quadrado que você acrescentou. Fechou? Mesma coisa aqui para o y. O y é y ao quadrado mais 10y. O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Perfeito? Porque eu tenho mais aqui. Aqui eu tinha menos, aqui eu tenho o mais. Então, vai ser a soma. Então, eu tenho o quadrado do primeiro, y ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, 2 vezes y, vezes o segundo, vai dar 10y. Então, o segundo é 5, ok? Então, eu vou ter 2 vezes y vezes 5 dá 10y, mais o quadrado do segundo. Se o segundo é 5, eu coloco mais 5 ao quadrado. Esse 5 que você acrescentou, você subtrai. Combinado? Mais 21 é igual a zero. Perfeito. Agora, monta lá o produto notável. Isso aqui vai ser x menos 4 ao quadrado. Isso aqui vai ser y mais 5 ao quadrado. Tudo isso vai ser igual a esse menos 4 ao quadrado vai dar menos 16. Aqui vai dar menos 25. Passa tudo que não tem y para o lado de cá. Então, vai passar o 16 para cá, o
25 para cá e o menos 21 para cá. Então, você ficou com menos 21 mais 16 mais 25, tá bom? Então, peguei esse e esse e passei para cá. Sendo assim, fazendo essa continha, menos 21 mais 16 mais 25 dá 20. Então, a nossa circunferência é x menos 4 ao quadrado mais y mais 5 ao quadrado é igual a 20. Cheguei numa equação igual à equação reduzida da circunferência. Se eu tenho essa equação, eu consigo determinar os valores de x e y do centro e consigo determinar o raio da nossa circunferência. Percebe? Então, a fórmula é x menos x do centro. Aqui eu tenho x menos 4. Logo, o x do ponto central é 4. Escreve lá. Centro tem x valendo 4. Aqui eu tenho y mais 5. A minha equação é y menos y do centro. Então, eu sei que esse mais tem que virar menos. Logo, eu tenho aqui o contrário do 5. Eu tenho que o meu centro é menos 5. Entende? Menos com menos vai dar esse mais. Por quê? Eu tinha que ter menos na fórmula original. Se eu tenho mais, o sinal aqui é trocado. Para gravar mais fácil, é só trocar o sinal do que está aqui. Se aqui está menos 4, põe 4. Se aqui está mais 5, põe menos 5. Fechou. Tá bom? Então, o centro da nossa circunferência tem x valendo 4, y valendo menos 5. E eu sei que o raio ao quadrado é igual a 20. Se o raio ao quadrado é igual a 20, o raio vai ser raiz quadrada de 20. Raiz quadrada de 20, 20 é 4 vezes 5. Então, vai dar raiz de 4 vezes raiz de 5. Raiz de 4 é 2, então é 2 raiz de 5. Beleza. Achei o centro e o raio da circunferência. Vamos marcar esse centro no plano cartesiano. Então, coloca lá o eixo x, o eixo y, marca lá o centro, ponto 4 no x e o menos 5 no y. O 4 no x, aqui, e o menos 5 no y. Este ponto é o centro da nossa circunferência. Aí, a gente volta agora no problema. Não precisa desenhar a circunferência aqui não, tá bom? O que a gente quer? A gente quer a equação da circunferência que tangencia essa circunferência. O que é uma circunferência que tangencia a outra? É uma circunferência que tem um ponto em contato com a outra. A gente pode ter duas circunferências tangenciando assim, externamente, uma externamente à outra. Existe outra forma de tangência de circunferências? Sim, eu posso ter uma circunferência dentro da outra. Na hora da prova, vai pelo que é mais fácil. Ele não te deu a informação se a circunferência estaria tangenciando internamente ou externamente. Então, normalmente a gente pensa, rapidamente que a tangência é assim, externa. Quando as duas circunferências estão tangenciando externamente, a distância do centro de uma ao centro da outra corresponde à soma dos raios das duas circunferências, concorda? A distância do centro de uma circunferência ao centro da outra circunferência corresponde à soma dos raios. Então, a gente resolveu a questão nesse momento. Se você sabe que a distância dos dois centros é igual à soma dos raios, para cada uma das alternativas, você vai ter que calcular a distância do centro da circunferência da alternativa em relação ao centro da circunferência que você calculou e verificar se essa distância é igual à soma dos raios das duas circunferências. Vai dar trabalho? Sim, porque você precisa conferir alternativa por alternativa. Não vi outra forma de se fazer. Como o vídeo já vai ficar muito longo, vou te mostrar como você vai conferir com a resposta aqui. Mas na hora da prova, você teria que conferir alternativa por alternativa. Então, pegando a letra B, que é a resposta da questão, a gente tem que a equação da circunferência, que é x mais 2 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado é igual a 5. Eu sei que o centro é o número com o sinal trocado, certo? Então, vai ser o centro dessa circunferência menos 2, menos 2. Centro, menos 2, menos 2.
5 é igual ao raio ao quadrado. Logo, né, olhando aqui, ó, raio ao quadrado é igualdade. Então, 5 é o raio ao quadrado. Logo, o raio vai ser raiz de 5. Beleza, achamos o centro e o raio dessa circunferência. Achou o centro e o raio, o que você vai fazer agora? Vai marcar o centro da circunferência no seu plano. Então, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. E vai calcular a distância do centro dessa circunferência ao centro da outra circunferência. Você tem que calcular essa distância. Como você calcula essa distância? Pode usar a fórmula da distância entre dois pontos, se você gosta de decorar, ou se você não gosta de decorar, pode perceber que aqui você tem um triângulo retângulo e para calcular essa distância, basta calcular a hipotenusa desse triângulo retângulo, né? Quais são os catetos? Aqui esse cateto vem do menos 2 até o menos 5, então de 2 a 5 tem 3 unidades, e aqui vem do menos 2 até o 4. Do menos 2 ao 0 tem 2, do 0 até o 4 tem 4, então vou ter 2 mais 4, 6. Então os meus catetos são 3 e 6. Sendo assim, o quadrado da hipotenusa, que é o que eu quero saber, d ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. 3 ao quadrado mais 6 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, 6 ao quadrado é 36. 36 mais 9, 45. D vai ser raiz quadrada de 45. 45 não é 9 vezes 5, então você vai ter raiz de 9 vezes raiz de 5. Raiz de 9 é 3, então vai ter 3 raiz de 5. Essa distância entre os dois centros mede 3 raiz de 5. Como que você faz para saber se essa é a resposta da questão? Agora, você vai somar os dois raios. O raio dessa circunferência somado com o raio da circunferência inicial tem que ser igual a 3 raiz de 5. Você vai somar raiz de 5 mais 2 raiz de 5. Raiz de 5 mais 2 raiz de 5 dá, de fato, 3 raiz de 5. Se a distância entre os centros é igual à soma dos raios, essas duas circunferências estão tangenciando, por isso essa é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Dá trabalho? Sim, dá trabalho. Não vi outra forma de se resolver essa questão. Se por um acaso você viu, pode me escrever, deixe seu comentário aqui embaixo, que vai ser um prazer compartilhar essa forma que você conseguiu ver. Fechado? Bora para a segunda questão. Mas antes, deixe o seu like no vídeo. Já clicou no like? Essa primeira questão merece o seu like, hein? Essa aqui é uma questão bem facinho, olha só. No ano de 2018, a densidade populacional da cidade de Curitiba foi estimada em 4.406,96 habitantes por quilômetro quadrado. Então, a cada 1 quilômetro quadrado tem esse número de habitantes. Supondo que a área territorial da cidade seja 435 quilômetros quadrados, o número que mais se aproxima da população estimada de Curitiba em 2018 é qual? Então, a gente tem aqui uma questão de regra de 3. Você sabe que esse número de habitantes, 4.406,96, estão em 1 quilômetro quadrado, você vai ter x habitantes em 435 quilômetros quadrados. Só isso, faz a regra de 3. X vezes 1 dá x, vai ser igual a 435 vezes 4.406,96. Fazendo essa multiplicação, você vai chegar em 1.917.027. Essa é a resposta dessa questão. Então, parte de uma questão muito trabalhosa para uma questão muito fácil. Não vou fazer aqui essa multiplicação. Se você tiver dúvidas em como multiplicar números com decimais, com casas decimais, dá uma olhada nessa aula que eu preparei aqui, só falando sobre números decimais com operações com números decimais. Fechou? Bora para a questão número 12. Tá pronto? Tá pronta? Então, vem comigo. Uma adaptação do teorema do macaco afirma que um macaco digitando aleatoriamente num teclado de computador, mais cedo ou mais tarde escreverá a obra Os Sertões de Euclides da Cunha. Imagine que um macaco digite sequências aleatórias de 3 letras em um teclado que tem apenas as seguintes letras: E, S, R, T, O. Qual é a probabilidade de esse macaco escrever a palavra ser na primeira tentativa? Então, para resolver essa questão, uma questão de probabilidade, né? Você tem que ver as possibilidades que existem no total. Por quê? Ele vai escrever a palavra ser. Para escrever a palavra ser, ele só tem
uma chance. E essa chance vai estar dentro de quantas chances no total? Então, se você tem 5 letras diferentes, você tem que perceber que esse macaco pode clicar numa mesma letra repetidamente, entende? Então, por exemplo, o fato de ele clicar na letra S na primeira casa não significa que ele não possa clicar na letra S de novo. Então, você tem que considerar sempre as 5 possibilidades nas 3 casas que serão digitadas. Consegue visualizar isso? As letras são diferentes, mas elas podem ser digitadas repetidamente. Sendo assim, o total de sequências possíveis de 3 letras são 5 possibilidades de letras, porque são 5 letras na primeira digitação. Depois, na segunda digitação, nenhuma letra some, ele continua podendo digitar as mesmas 5 letras. Na terceira casa, também tem 5 letras, entende? Tá aí o segredo da questão, porque normalmente a gente vai excluindo, certo? 5, 4, 3, aqui não. Aqui você tem que perceber que as letras podem ser repetidas. Então, você faz 5 vezes 5, 25, 5 vezes 25, 125. A chance de ele escolher a palavra ser na primeira tentativa é de uma chance em 125 chances no total. Essa é a resposta dessa questão, certinho? Uma questão também tranquila se você conseguisse visualizar que você não poderia excluir as letras. Fechado? Agora para mais uma questão. Define-se, outra questão trabalhosa, define-se o erro da função f para o ponto xy como sendo o valor módulo de f de x menos y e o erro de f para o conjunto de pontos c como sendo a soma dos erros de f para todos os pontos de c. Entre as funções abaixo, qual possui o menor erro para o conjunto c igual a 0,5, 1, 3, 2 menos 1. Então, ele deu 3 pontos, certo? Você tem para cada ponto o valor de x e o valor de y, sempre na ordem do alfabeto, x, y, certo? Então, o que você tem que fazer? Você tem que calcular esse valor de módulo para cada alternativa, para cada ponto, e depois somar os resultados para ver qual é o menor. Vamos fazer isso? Então, pego o primeiro ponto, acho o valor de f de x para cada alternativa. Então, o primeiro ponto é 0,5. O x vale 0. Então, onde tiver x na equação, você vai substituir por 0 e ver qual é o resultado. Vamos fazer? Então, para o ponto 0,5, letra A, menos 2,5 vezes x, menos 2, se o x vale 0, onde tiver x, vai substituir por 0 em todas as equações. F de 0 é menos 2,5 vezes 0, mais 5. 2,5 menos 2,5 vezes 0 dá 0. 0 mais 5 dá 5. Beleza. Achei o valor de f de x, f de 0 é 5. Aí você vem aqui no módulo. O módulo, né, o erro é o módulo de f de x menos y. Se o f de x é 5, então vai ser o módulo de 5 menos o y. O y do meu ponto é o 5. Então, vai ser 5 menos 5. 5 menos 5 dá 0, módulo de 0 é 0. O que é o módulo? O módulo é o valor do número sem o sinal. Combinado? Faz a mesma coisa para a letra B. F de 0. F de 0 vai ser menos 4 vezes 0, dá 0, mais 7, vai dar 7. Então, vai ser o módulo de 7 menos 5. 7 menos 5 dá 2. Resultado dá 2 mesmo. Letra C. F de 0. 3 vezes 0, mais 6, vai dar 6. 6 menos 5, 6 menos o y, não é? F de x menos y. Se você achou o f de x, coloca depois o y do ponto, que é o 5. 6 menos 5 dá 1. Letra D vai dar 0, letra E vai dar 1. Entende? Então, você vai ter que fazer isso para cada um dos 3 pontos. Passou para o próximo ponto, 1 e 3. Em cada alternativa, onde tiver x, você vai substituir por 1. Onde tiver x, substitui por 1. Então, aqui eu vou ter menos 2,5 vezes 1, menos 2,5, mais 5, 2,5. Logo, o módulo vai ser 2,5 menos o y. O y desse ponto é 3. Então, agora você vai substituir todos os y aqui depois por 3.
2,5 menos 3 dá menos 0,5. Módulo de menos 0,5 é o 0,5 sem o sinal, é 0,5. Fechou? Letra B, f de 1. Menos 4 vezes 1, menos 4 mais 7, 3. Então, vai ter 3 menos o y, 3 menos 3, 0. Depois, f de 1 da letra C, menos 3 mais 6. Menos 3 mais 6 dá 3. Então, vai ter 3 menos 3 de novo, módulo de 0 dá 0. Letra D, menos 3,5 mais 5 dá 1,5. 1,5 menos 3, menos 1,5, módulo 1,5. Letra E, menos 4 vezes 1, menos 4 mais 6, 2. 2 menos 3, menos 1, módulo de menos 1, 1. Agora, parte para o terceiro ponto. 2 e menos 1. O x vale 2, o y vale menos 1. Substitui em todas as equações o x por 2. Substituiu, achou o valor de f de x. 0 menos 1, 0 menos 2, menos 2. Faz o módulo desse valor que você encontrou menos o menos 1. Menos menos 1 dá mais 1, certo? Porque é f de x menos y, só que o meu y é negativo. Então, menos menos dá mais. Então, você vai pegar esse valor e somar uma unidade. Achou os erros de cada alternativa. 1, 0, 1, 1, 1. Beleza. Fez isso para todos. Agora soma. Letra A, 0, né? Porque o problema disse que o erro de f de x para o conjunto de pontos é a soma dos erros. Então, para a letra A, você vai somar 0, meio, 1. 0 mais meio mais 1 dá 1,5. Letra B, 2 mais 0 dá 2. Letra C, 1 mais 0 mais 1 dá 2. Letra D, 0 mais 1,5 mais 1 dá 2,5. Letra E, 1 mais 1 mais 1 dá 3. Então, de fato, a soma dos erros foi menor na letra A, por isso a letra A é a resposta dessa questão. Então, observa, não é uma questão difícil, mas é uma questão trabalhosa, concorda? Dúvidas, perguntas? Deixa seu comentário aqui embaixo. O que você está achando dessas questões? Questões bem trabalhosas, né? Algumas. Vamos para a próxima. Questão 14, vem comigo. Questão de função do segundo grau. Suponha que, num período de 45 dias, o saldo bancário de uma pessoa possa ser descrito pela expressão S de t, o saldo, no tempo t, é igual a 10t ao quadrado menos 240t mais 1.400, sendo S de t o saldo em reais no dia t para t pertencente ao intervalo entre 1 e 45. Considerando os dados apresentados, é correto afirmar o quê? Então, vamos interpretar essa função. Primeiro, se é uma função do segundo grau, ela é uma parábola. O gráfico dessa função é uma parábola. Nessa parábola, o valor de A, o valor que está com o tempo ao quadrado, é positivo. Se o valor de A é positivo, a nossa concavidade da parábola está para cima. É a carinha feliz, né? Concavidade para cima. Se é positivo, você está feliz. Se é negativo, você está triste. Né? Então, se é positivo, a concavidade é para cima. O valor de C é 1.400. Se o C é 1.400, a nossa parábola passa pelo eixo Y no 1.400. O saldo T é dado no eixo Y, certo? Porque saldo T é Y. Y é igual a isso aqui, certo? Então, no eixo Y, a gente vai ter o saldo. No eixo X, a gente vai ter o tempo, beleza? Com essas informações, você resolve a questão. Então, vamos lá. O saldo aumentou em todos os dias do período? Ora, se o saldo é uma parábola, ele não aumenta todos os dias. Ele começa alto no início, desce e sobe de novo. Então, o primeiro movimento dele é diminuição. Ele não aumenta em todos os dias. O saldo diminuiu em todos os dias? Não. Ele diminui no início e aumenta depois. O menor saldo no período ocorreu em t igual a 12. Isso a gente precisa conferir. Se é uma parábola, né, qual é o menor ponto? O menor ponto mais abaixo da parábola é o vértice da parábola. Se ele está falando do saldo, a gente tem que calcular o y do vértice. Se ele estiver falando do tempo, a gente tem que calcular o x do vértice. Então,
Se ele está falando do tempo, vamos calcular o x do vértice. Por quê? Porque o tempo está no eixo x. Menor saldo, vértice. O x do vértice, que é o tempo, é menos b sobre 2a. Então, fórmula do x do vértice, menos b sobre 2a. Fórmula do y do vértice, menos delta sobre 4a. Então, menos b sobre 2a, menos 240 sobre 2 vezes 10. 200 menos com menos dá mais, né? 240 dividido por 20 dá 12. Ou seja, de fato, o menor saldo ocorreu em t igual a 12. Y do vértice, qual é o menor valor do saldo? Né? Então, quando chega lá em 12 dias, qual é o tamanho do saldo? É o y do vértice, menos delta sobre 4a. Então, o delta é B2 menos, então, menos tudo, menos o delta. B2 menos 240 ao quadrado, menos 4 vezes o A, 4 vezes 10 vezes o C, que é 1.400. Tudo dividido por 4A, 4 vezes 10. Fazendo essa conta toda aqui, você vai chegar em menos 40. Então, quando o tempo é 12 dias, você tem na sua conta menos 40 reais. Ele disse que o menor saldo era de 12 reais. Não, 12 é o tempo. O saldo, quando o tempo é 12, é menos 40 reais. O saldo ficou positivo em todos os dias do período? Você viu lá que o vértice é menos 40, né? Então, se é menos 40, não ficou positivo em todos os dias, porque menos 40 é negativo. Fechou? Então, essa é uma questão tranquilinha, né? É só você saber interpretar aqui essa função do segundo grau. Se você quiser treinar mais questões de função do segundo grau, dá uma olhada aqui embaixo na descrição do vídeo que eu separo um bocado de questões para você treinar. Fechou? Vamos para mais uma questão. Questão número 15. Outra questão muito tranquila. É uma questão de função do primeiro grau. Para esvaziar um reservatório que contém 1.430 litros de água, é aberta uma torneira em sua base. Então, tem lá o reservatório com esse tanto de água, vai abrir a torneira e vai começar a vazar água. Supondo que a vazão dessa torneira seja constante. Quando ele fala que é constante, você sabe que é uma função do primeiro grau. Igual a 22 litros por minuto. Qual dos gráficos abaixo descreve a quantidade de água no reservatório em função do tempo? Então, a quantidade de água vai estar no Y em função do tempo. O tempo vai estar no eixo X, a partir do momento em que a torneira é aberta. Então, para montar o gráfico, basta você saber dois pontos. Pode saber o ponto inicial e o ponto final. O ponto inicial, no tempo zero, você tinha 1.430 litros de água. O volume inicial era 1.430 litros, o tempo era zero. Ponto final, toda essa água vazou. Então, o volume final é zero, esvaziou os 1.430 litros, e o tempo que gastou é x. Se a gente está falando de uma vazão constante, a gente pode fazer uma regra de 3 para achar esse tempo, né? Como que a gente faz? Você sabe que ela esvazia 22 litros em 1 minuto. Ela vai esvaziar 1.430 litros em x minutos. Faz a regra de 3. 22 está para 1, 1.430 está para x. Então, você vai fazer 22x é igual a 1.430 vezes 1. X vai ser 1.430 dividido por 22. Fazendo essa continha, você chega em 65. Essa torneira vai gastar 65 minutos para esvaziar os 1.430 litros. Então, você tem um gráfico formado por uma reta que começa no ponto x, 0, y, 1.430. Então, a reta vai cortar o eixo y no ponto 1.430 e termina quando o volume é zero, ou seja, o y é zero e o x é 65. A sua reta vai ser assim. Então, ó, volume, tempo, no eixo y a reta começa no 1.430, o tempo é zero e depois o volume final é zero, o volume aqui é zero, certo? E está em 65. Por isso, essa é a resposta dessa questão, certinho? Entendido? Dúvidas? Perguntas? Vamos para uma questão um pouquinho mais difícil? Vem comigo, essa questão também não é tão difícil não. Uma malharia produz camisetas personalizadas para eventos esportivos. Cada novo modelo possui um custo fixo de R$ 450 mais R$ 9 por camiseta produzida. Esse é o
custo. É um custo fixo de 450 mais R$ 9,00 por camiseta produzida. Sabendo que cada camiseta será vendida por R$ 20,00, então o preço de venda é R$ 20,00 por camiseta, a desigualdade que permite calcular o número de camisetas a serem vendidas para que se tenha um lucro de no mínimo R$ 1.000 é qual? Então, você quer um lucro que seja maior ou igual a R$ 1.000, certo? Então, serão vendidas X camisetas ou N camisetas, de acordo com as respostas, e ele quer um lucro maior ou igual a R$ 1.000, um lucro de no mínimo R$ 1.000, então tem que ser maior ou igual a R$ 1.000. Como que a gente calcula o lucro? O lucro de alguma coisa é o preço de venda menos o preço de custo. Sabe essas pessoas que estão vendendo brigadeiro? Elas vão lá, compram os ingredientes do brigadeiro. Elas têm que ter um lucro, então elas vão vender o brigadeiro mais caro do que o tanto que elas gastaram para comprar os ingredientes do brigadeiro, certo? É o preço de venda menos o preço de custo, é o lucro. Qual é o preço de venda dessas X camisetas? Cada camiseta vai ser vendida por R$ 20,00. Então, o preço de venda total vai ser R$ 20,00 vezes as X camisetas. R$ 20,00 vezes as X camisetas. Qual é o preço de custo? O custo é fixo de 450 fixo, mais R$ 9,00 por camiseta. Então, vai ser 9 vezes as X camisetas. 450 mais 9x. Perfeito? Coloca esses dados aqui na equação que você montou. Daí, na equação, preço de venda 20x menos o preço de custo 450 mais 9x. É importante colocar entre parênteses? Sim, porque o menos tem que estar antes do 450 e antes do 9x. Menos antes de tudo, troca o sinal de tudo está aqui dentro. Menos 450 menos 9x. Aí, as respostas estão com um 9 em evidência. Como que a gente coloca esse 9 em evidência? Você percebe que o 450 tem um 9 dentro dele? 9 vezes 50 dá 450. Então, imagina que o 450 está escrito como 9 vezes 50. Uma vez que você percebe que tem 9 nesse termo, tem menos 9 nesse termo e menos 9 nesse termo, você separa o menos 9. Separou o menos 9, você vai pegar cada termo e dividir por esse número que você separou. Menos 450 dividido por menos 9 dá 50. Menos 9x dividido por menos 9 dá mais x, certo? Então, você vai ter 20x menos 9 vezes 50 mais x tem que ser maior ou igual a 1.000. Essa é a resposta dessa questão, só que aqui ele colocou as camisetas como sendo N camisetas, eu coloquei como X, tá bom? Dúvidas, perguntas? Tranquilo, né? Vamos para mais uma questão? Vem comigo. Questão nível hard, questão difícil essa, tá? Então, prepara o seu coração aí. A maior variação de maré do Brasil ocorre na Baía de São Marcos, no estado do Maranhão. A diferença entre o nível mais alto e o nível mais baixo atingidos pela maré pode chegar a 8 metros em algumas épocas do ano. Suponha que em determinado dia do ano, o nível da maré da Baía de São Marcos possa ser descrito pela expressão N de T é igual a 3 vezes seno de T menos 5 vezes π sobre 6 mais 4. Com T pertencente ao intervalo entre 0 e 24, sendo T o tempo medido em horas, então o tempo vai ser do início do dia ao fim do dia, e N de T é o nível da maré no instante T dado em metros. Com base nessas informações, considere as seguintes afirmativas. A gente tem que falar se essas afirmativas são verdadeiras ou falsas. Se a gente tem aqui uma função com o seno, a gente tem que lembrar do nosso círculo trigonométrico, né? No círculo trigonométrico, o seno é observado aqui no eixo y, o valor do seno é observado no eixo y. Então, o círculo começa com o ângulo 0, depois vai para o ângulo de 90, que é π sobre 2, né? Π radianos é 180, equivale a 180 graus. Se é 90 graus, 180 dividido por 2, π sobre 2. Depois, π, ou 180 graus, 3π sobre 2, depois 2π. Então, observa que o valor do seno que é olhado aqui, ele vai ser um valor neutro, vai ser 0 quando o ângulo for 0, π
ou 2π, certo? Então, o seno aqui, ó, vai ser 0 quando o ângulo for, então vai ser neutro, vamos dizer assim, quando o ângulo for 0, for π, ou quando voltar aqui para o 2π. O valor do seno vai ser máximo quando o ângulo for de 90 graus, e o valor do seno vai ser mínimo quando o valor do ângulo for 3π sobre 2. Então, por que eu estou te explicando isso? Porque na nossa função, a gente tem seno disso aqui. Sabendo que a gente tem seno disso aqui, a gente consegue achar o valor do tempo para os valores do ângulo. Isso aqui é um ângulo. Se este ângulo for igual a 0, a gente vai achar a maré no nível estável. Se esse ângulo for igual a π sobre 2, a gente vai achar o valor máximo da maré. Se este ângulo for igual a 3π sobre 2, a gente acha o valor mínimo da maré. Entende? Então, vamos pegar esse ângulo, t menos 5 vezes π sobre 6, e igualar esse ângulo a 0 e a π sobre 2, para achar o valor intermediário da maré e o valor máximo da maré. Começando aqui pelo 0, né? O primeiro ângulo é 0, só depois da volta ele vira 2π. Então, vamos fazer t menos 5 vezes π, t vezes π, tπ, menos 5 vezes π, menos 5π, tudo sobre 6, certo? Então, você vai ter tπ menos 5π, tudo sobre 6, igual a 0. Igualei esse ângulo a 0 para achar o valor intermediário da maré. Você tira o MMC aqui entre 6 e 1, vai dar 6. 6 vezes 0 dá 0, então você vai poder eliminar esse 6. É a mesma coisa que pegar esse 6 e passar para cá multiplicando. 0 vezes 6 dá 0, certo? Então, tπ menos 5π é igual a 0. Passo menos 5 para o outro lado, você vai ficar com tπ é igual a 5π. Posso pegar o t que está multiplicando, passar para o outro lado dividindo, você vai dividir π com π, vai sobrar t igual a 5. Aqui eu fiz direto porque a questão é grande, tá bom? Então, quando o ângulo for 0, quando este ângulo for 0, o tempo é 5. Se você sabe que o tempo é 5, você consegue calcular o valor da maré nesse tempo de 5, não é? Onde tiver t aqui, você substitui por 5. Vamos fazer isso? Então, n de 5, n, a maré, quando o tempo é 5, é igual a 3 vezes o seno de 0, porque a gente disse que esse ângulo era 0, mais 4. Na verdade, você tem aqui o 5, né? Você substitui o t por 5, 5 menos 5 dá 0, 0 vezes π, 0, 0 dividido por 6 dá 0, tá bom? Então, eu substituí o t aqui por 5, que foi o valor que eu encontrei. Desculpa. Então, você vai ter 3 vezes seno de 5 menos 5, 0, 0 vezes π, 0 dividido por 6, 0. Seno de 0, mais o 4 que já estava lá na fórmula, né? Seno de 0 é 0, então você vai ter 3 vezes 0, 0. 0 mais 4, 4. O que significa isso? Significa que quando o tempo for de 5, a maré terá 4 metros. Quando o tempo for 5 horas, a maré terá 4 metros. Beleza. Achamos a maré no nível médio. Não é a maré máxima, nem a maré mínima. Agora, a gente vai achar a maré máxima. A maré vai ser máxima quando o ângulo for π sobre 2. Então, a gente vai igualar isso aqui a π sobre 2 para achar o valor máximo do seno. Então, você faz t menos 5π sobre 6 é igual a π sobre 2. tπ menos 5π sobre 6, né? Só multipliquei o t pelo π e o menos 5 pelo π, separando aqui. Isso é igual a π sobre 2. Tiro o MMC entre 6 e 2, vai ser 6. 6 dividido por 6 dá 1, vezes isso tudo vai dar isso tudo. 6 dividido por 2 dá 3, 3 vezes π, 3π. O menos 5 estava positivo, já pode passar para o lado de cá. Estava negativo, passa para cá, positivo. Tirei o MMC dos dois lados da igualdade, elimino o denominador. Então, vou ter tπ é igual a 3π mais 5π. 3π mais 5π, 3 laranjas mais 5 laranjas dá 8 laranjas. Então, vou ter tπ é igual a 8π. Corto o π de um lado com o π do outro, vai sobrar t é igual a 8. Então, a maré será máxima quando o tempo for 8. Agora,
pega esse T8, substitui aqui para achar o valor da maré. Aí, você sabe, o ângulo que a gente usou foi o π sobre 2. Você vai achar o mesmo valor, né? 8 menos 5, 3. 3π sobre 6. Simplifica o 3 com 6, vai dar 1 sobre 2. Então, vai ter π sobre 2. Certinho? Então, você vai ter 3 vezes seno de π sobre 2, mais o 4 lá da fórmula. Seno de π sobre 2 é aqui, é 1, né? Então, o valor máximo do seno aqui é 1. Então, se eu vou ter 3 vezes 1, 3. 3 mais 4, 7. O que significa isso? Quando o tempo for de 8 horas, a maré terá 7 metros. Uma vez que você achou o valor intermediário da maré e o valor máximo da maré, já pode parar de fazer conta. Por quê? Você precisa lembrar da curva do gráfico, né, da função seno. O gráfico da função seno, ele tem essa curva assim, que sempre mantém a mesma amplitude. O que isso significa? Se você partiu aqui no caso, a maré 4, partiu da maré 4, não leve em consideração os valores absolutos, tá? Partiu da maré 4, chegou no máximo de 7, depois de uma volta completa, ela vai voltar lá para o 7, certo? Então, qual que foi a amplitude dessa maré? Ela passou de 4 para 7, então ela aumentou 3 unidades. Depois, ela vai descer 3 unidades, vai voltar para 4. Então, foi 4, 7, voltou para 4. Quanto ela vai descer? É a mesma amplitude. Se ela subiu 3, ela vai descer 3. Então, ó, 4, 7, 4 menos 3 dá 1. Veio do 1, subiu de novo para o 4. Entende? Mesma coisa para o tempo. Daqui era o tempo 5, 5 foi para 8. Né? Então, do 4 para o 7 foi do tempo 5 para o tempo 8. Andou quanto? 3 horas. Daqui até aqui, 3 horas. Daqui até aqui, 3 horas. Daqui até aqui, 3 horas. Certo? Então, você tinha que lembrar desse gráfico da função. Sabendo isso, você tem a maré máxima é 7, a maré neutra é 4 e a maré mínima, se a amplitude foi de 3, da máxima para a neutra foi de 3, da neutra para a mínima vai diminuir 3. 4 menos 3 dá 1, certo? Então, 7 menos 4 dá 3, amplitude é 3, 4 menos 3, 1. Maré mínima é 1. Você tem esses valores aqui relacionados com o tempo. Quando o tempo é 5, a maré é 4. Quando o tempo é 8, a maré é 7. Se a amplitude está sendo de 3 em 3 por tempo, né? 5 mais 3, 8, a gente vai manter essa amplitude. Então, acrescenta 3 e subtrai 3 aqui para a gente abarcar as 24 horas, né? Que o tempo vai de 0 até 24. Então, ó, 5 menos 3, 2, 8 mais 3, 11, 11 mais 3, 14, mais 3, 17, mais 3, 20, mais 3, 23. Fomos quase da 0 hora até as 24 horas. Para que eu estou fazendo isso? Para pegar esses intervalos aqui de 3 horas que a gente calculou. Beleza? Aí, é só você ir seguindo a curva. A curva vem do neutro, subiu. Então, vamos vir aqui ó, no gráfico. Do neutro, 4, subiu para o 7. Depois do 7, ela volta para o 4. Então, o próximo aqui vai ser 4. Beleza? Depois do 4, ela vem para o mínimo. O mínimo é 1. Então, vem para o 1. Depois do mínimo, sobe para o 4. Subiu para o 4. Depois do 4, vai para o máximo de novo. 7. Depois do 7, volta para o neutro. Aqui, para o tempo anterior, se ela veio do neutro para o máximo, antes tinha o mínimo, que é 1. Ok, temos os valores mínimos, neutros e máximos da maré no período de 24 horas. Trabalhoso, né? Não falei para você que seria fácil. Tendo esses valores, a gente responde a questão. O nível mais alto é atingido 2 vezes durante o dia. Então, quando a maré vai atingir 7 metros? Só tem aqui, ó, 1,
2 vezes. Tá certo, é verdadeira essa afirmativa. Só tem 2 momentos do dia, às 8 horas e às 20 horas, que a maré tem 7 metros. Às 11 horas é atingido o nível mais baixo da maré. Não, 11 horas a maré está em 4 metros, o nível mais baixo é 1 metro, então essa é falsa. Às 5 horas é atingido o nível mais alto da maré. Não, 5 horas é maré neutra, 4 metros, então falso também. A diferença entre o nível mais alto e o nível mais baixo é 3 metros. Não, o nível mais alto é 7, o nível mais baixo é 1. A diferença, 7 menos 1, dá 6. Então, essa aqui também é falsa. Então, das 4 afirmativas, apenas a primeira é verdadeira. Por isso, essa é a resposta dessa questão. Certinho? Essa questão exige que você tenha conhecimento avançado de trigonometria, né? Então, você tem que saber o círculo trigonométrico, tem que conhecer a curva da função seno para conseguir visualizar essa relação entre o tempo e o tamanho da maré. Tá bom? Dúvidas? Perguntas? Vamos para mais uma questão difícil? Agora a gente vai para a última questão dessa prova, que também é uma questão relativamente difícil. A figura ao lado representa um octógono regular com centro sobre a origem do sistema cartesiano. Se o vértice A deste octógono tem abscissa x igual a 8, então o vértice A tem abscissa igual a 8, x vale 8. E ordenada igual a 6, então o y vale 6, conclui-se que a ordenada do vértice B, então o valor de y para o ponto B, é qual? Bom, vamos lá, este é um octógono, né? Se é um octógono, tem 8 lados. A gente consegue calcular o valor do segmento aqui, ó, que vem do A até o centro, até o ponto 0, 0, consegue, né? Se a gente traçar esse segmento aqui, a gente tem aqui um triângulo retângulo. Se a gente tem um triângulo retângulo, esse segmento vai ser a hipotenusa desse triângulo. Então, a gente vai chamar esse lado aqui de x, x ao quadrado, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quanto mede esse cateto? Esse cateto vem do 0, né? Estou olhando aqui o valor do y. Do 0 ao 6, essa altura aqui, vale 6. Então, 6 ao quadrado, mais quanto vale este cateto? Esse cateto vem do 0 até o 8, então vale 8, mais 8 ao quadrado. 6 ao quadrado, 36, 8 ao quadrado, 64. 36 mais 64 dá 100, então x ao quadrado é 100. X vai ser raiz de 100, que é 10. Logo, este segmento aqui, que vem do 0, 0 até o vértice do octógono, mede 10. Em todos os vértices, ele vai medir 10. Por quê? Porque está vindo do centro até o vértice, certo? O centro do octógono está sobre a origem do sistema cartesiano. Então, se a gente traçar aqui outro segmento da origem até o vértice B, a gente sabe que esse segmento também mede 10. Se este polígono é um octógono, quanto mede esse ângulo aqui? Se a gente pegar o círculo inteiro, ele tem 360 graus, né? Desenhar um círculo inteiro aqui, 360 graus. Esses 360 graus foram divididos em 8 partes. Essa aqui é uma parte das 8, é um dos lados do octógono, corresponde a um dos lados do octógono. Então, para a gente saber quanto mede esse ângulo, basta dividir 360 por 8. 360 dividido por 8 dá 45 graus. Sendo assim, esse ângulo mede 45 graus e esse ângulo aqui a gente vai chamar de y. A gente quer saber qual é o valor de y aqui do ponto B. Então, vamos traçar um segmento que tenha o tamanho desse valor de y. Esse segmento verde tem esse tamanho de y, concorda? Se a gente achar o tamanho desse segmento verde, a gente acha o valor de y para o ponto B. Para a gente achar esse segmento, a gente vai trabalhar com seno novamente. Por quê? Observa aqui, esse triângulo formado pelo segmento verde, esse lado aqui e essa hipotenusa vermelha
forma um triângulo retângulo. Então, se eu fizer o seno deste ângulo todo de 45 mais y, eu consigo calcular o tamanho do segmento verde, concorda? Porque eu não sei que esse lado aqui mede 10, eu tenho esse lado que é a hipotenusa, a relação é trigonométrica, né, que relaciona um cateto com a hipotenusa, é o seno, né? Seno não é o cateto que está oposto ao ângulo dividido pela hipotenusa, então seno de 45 mais y vai ser o meu segmento verde dividido por 10. Calcular o segmento verde, a gente vai fazer o seno de 45 mais y, não 45 mais a, 45 mais y. Esse seno é igual ao cateto oposto, então se é um triângulo retângulo, essa é a hipotenusa, esse é um cateto, esse é outro cateto. Se eu estou olhando esse ângulo aqui, o cateto que está oposto a ele é o cateto que está do outro lado dele, então é o segmento verde dividido pela hipotenusa, que eu sei que vale 10, certinho? Uma vez que você conseguiu visualizar isso, você precisava lembrar, para resolver a questão, que o seno da soma de dois arcos, né, seno de 45 mais y, é igual ao seno do primeiro vezes o cosseno do segundo, mais o seno do segundo vezes o cosseno do primeiro. Então, seno de A mais B é seno de A vezes cosseno de B, mais seno de B vezes cosseno de A. Ok? Vamos fazer isso para esse ângulo de 45 mais y. Então, a gente vai ter seno de 45 vezes cosseno de y, mais seno de y vezes cosseno de 45. Tudo isso igual a V sobre 10. Aí, vamos por partes. Seno de 45 é quanto? Tem que lembrar lá da tabelinha do seno de 30, 45 e 60. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, escreve raiz de 2 sobre 2 vezes cosseno de y. Qual é o cosseno desse ângulo aqui? Para a gente olhar o cosseno desse ângulo y, a gente vai trabalhar com aquele triângulo inicial, que também é um triângulo retângulo. Esse triângulo aqui que vem do A até a origem, até o 8. A gente precisa do cosseno, né? O cosseno desse ângulo y é igual ao cateto que está adjacente, 8, dividido pela hipotenusa, que é 10, certo? Então, cosseno de y, cateto adjacente, sobre a hipotenusa. 8, cateto adjacente ao ângulo y, o cateto adjacente é o que está perto do ângulo, certo? Dividido pela hipotenusa, que é 10. Mais o seno do y. Qual é o seno do y? Cateto oposto, 6, sobre a hipotenusa, 10, vezes o cosseno de 45, que também é raiz de 2 sobre 2. Ufa! Conseguiu visualizar? A visualização desse seno e do cosseno são as partes mais difíceis para os alunos verem. Fora lembrar essa fórmula na hora da prova, né? Mas tudo bem. Agora é só fazer continha para a gente achar o valor de V, que é o nosso segmento verde, que corresponde ao que a gente quer saber da resposta, certo? Aqui a gente pode simplificar essas coisas, né? Divide o 8 com o 2, 8 dividido por 2 dá 4, então você vai ter 4 raiz de 2 sobre 10, mais o 6 dividido por 2 dá 3, então vou ter 3 raiz de 2 sobre 10 igual a V sobre 10. Observe que está tudo sobre 10, então posso considerar que já foi tirado o MMC aqui, o MMC é 10, né? Então vou ter 4 raiz de 2 mais 3 raiz de 2 é igual a V, tudo sobre 10, pode... tudo sobre 10. Então, vou ter 4 raiz de 2 mais 3 raiz de 2 é igual a V, tudo sobre 10. Se está tudo sobre 10, você pode cortar esse 10 com esse 10, certo? Então, é a mesma coisa, você pegar esse 10, passa para cá, multiplicando, você vai dividir 10 por 10, dá 1. Logo, V vai ser igual a 7 raiz de 2. Essa é a resposta dessa questão. Ufa! Tinha umas questões trabalhosas essa prova, né? Mas se você chegou até aqui, você é um vencedor. Se você quiser aprender mais, dá uma conferida nesses links que eu separei para você. E claro, se você ainda não se inscreveu aqui na Central dos Números, esse vídeo merece a sua inscrição, né? Se inscreve aí, dá a sua força, vamos fazer esse canal crescer ainda mais. No mais, bons estudos e até a próxima!